Gente, beleza? Tranquilo? Boa noite aí. Deixa eu só dar um alerta aqui a galera aí que está estudando aí direto. Cuidado com o parágrafo 6º do artigo 37, hein, gente? Porque eu estou escutando aí, às vezes, alguns alunos, alguns desavisados, né? Entenderem que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, ele trata única e exclusivamente da responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade do Estado, né? Responsabilidade extracontratual do Estado. Ok? Cuidado, porque o parágrafo 6º, ele fala de duas responsabilidades, hein? Uma primeira parte, sim, está lá, uma responsabilidade objetiva, né? No viés risco administrativo, né? Do Estado, extracontratual do Estado. E aí é o seguinte, dano, né? Comportamento dano mais nexo, não se discute culpa ou dolo, e aí a gente já sabe que os comportamentos lícitos serão também responsabilizados, e esta primeira parte é a responsabilidade do Estado, ok? Eu não discuto dolo ou culpa, dano e nexo, né? Objetiva, risco administrativo. Agora, a segunda parte do parágrafo 6º, ele fala de uma ação regressiva, ok? Que o Estado realizará em razão do agente causador do dano. Agora veja bem, nessa segunda parte, teoria subjetiva, ok? Discute-se sim culpa e dolo, ok? Então veja bem, o parágrafo 6º tem que ser analisado em dois momentos. O primeiro momento, que vai lá, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, olha lá o nexo, causarem a terceiros. Então, legal, objetiva, risco administrativo, dano, nexo, ok? Responsabilidade extracontratual do Estado. Mas olha só a sequência do parágrafo 6º. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Opa! Não é objetiva, é subjetiva. Mas veja bem, na ação regressiva, ou seja, pressupõe um Estado condenado que entra com uma ação contra o agente causador do dano. E veja bem, esta ação, na verdade, no momento em que você entra buscando o ressarcimento, haverá sim a discussão do dolo e da culpa. Então a teoria é subjetiva. Então amanhã, se cai alguma coisa nesse sentido, que o parágrafo 6º traz tão somente a teoria objetiva, responsabilidade objetiva do Estado, opa, legal. Traz sim, numa primeira parte, responsabilidade objetiva, risco administrativo, né? Vamos lembrar lá, dano mais nexo, né? Comportamento do agente, né? A qualidade, né? Essa qualidade. Agora lá no finalzinho, gente, vamos lá, hein? Ação regressiva, olha lá, gente, ó, ação de regresso, olha lá, gente, agente causador do dano, Estado condenado, o Estado entra contra o agente, só que aqui eu discuto o elemento culpa lá, culpa e dolo, culpa ou dolo lá. Então, necessariamente, eu tenho que discutir na ação regressiva. Então, veja bem, essa segunda parte é teoria subjetiva. Então, para ficar bem claro, o parágrafo 6º, sim, do artigo 37 da Constituição Federal, traz, sim, a responsabilidade extracontratual do Estado, sim, traz lá, mas também traz uma responsabilidade, tá, de natureza subjetiva, que é tratada no caso da ação regressiva, onde o Estado entra contra o agente causador do dano. Então, o parágrafo 6º, na verdade, ele traz ali dentro dele a responsabilidade objetiva, risco administrativo, responsabilidade extracontratual do Estado, sim, legal, bacana, perfeito. Dano mais nexo, inclusive os comportamentos lícitos serão, sim, aqui responsabilizados, e o Estado, sim, estará sujeito a esta responsabilidade. Agora, a segunda parte, então, em uma ação regressiva, Estado condenado contra o agente causador do dano, é Estado e agente causador, aqui eu discuto culpa ou dolo. E aí, então, a teoria é subjetiva, comportamento ilícito do agente.
Ok, gente? É só para dar um estalo aqui, uma dica, porque eu estou vendo aí os alunos e tal jogando o parágrafo 6 como se fosse uma teoria só, e não é bem assim, tá claro? Então, objetiva no primeiro momento, risco administrativo, ok? Dano, nexo causalidade, agente causador do dano, nessa qualidade bacana, responsabilizando o Estado, não discuto dolo ou culpa, beleza? Tranquilaço. Agora, lá no finalzinho do parágrafo 6º, veja bem, ação regressiva do Estado em razão do agente causador do dano. E aí, teoria subjetiva. Por quê? Nesta ação regressiva do Estado em razão do agente causador do dano contra o agente, ok, vamos discutir dolo ou culpa. Agente, então, em razão de um comportamento ilícito, ok? Subjetiva na segunda parte e objetiva propriamente na primeira parte, esta sim, a responsabilidade do Estado. E, portanto, objetiva, risco administrativo, dano, comportamento, nexo, agente nesta qualidade, ok? Comportamentos lícitos, então, responsabilidade também do Estado. Abraço, valeu, boa noite aí.